Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, mais um domingo abençoado, dado pelo Senhor, onde nós vamos estar iniciando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é a lição de número 9, que tem como assunto da lição o mistério da unidade revelado. Que você possa acompanhar aí com a sua Bíblia, acompanhar aí participando, comentando, curtindo e compartilhando essa live, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos lá iniciar então a nossa EBD nessa manhã. O nosso textuário de hoje está em Efésios capítulo 3 e o verso 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então nós vemos aqui que nós vamos falar de algo que em algum momento não estava totalmente revelado, mas que com um certo tempo, no tempo de Deus, foi revelado aos seus apóstolos e aos seus profetas. A nossa verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Ok? Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Você pode agora abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura, se você assim quiser, né? E puder. Que está em Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, que diz assim a palavra do Senhor: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então aqui o apóstolo Paulo ele já vem trazendo para nós uma clareza do que vem ser essa lição de hoje, que é o mistério da unidade revelada. Que mistério é esse? Que unidade é essa que foi revelada aqui, explanada e revelada pelo apóstolo Paulo? Vamos lá dar continuidade, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os nossos objetivos gerais de hoje. É estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Vamos lá dar continuidade? Eu não vou dizer que mistério é esse e essa unidade que foi revelada. Você vai vendo agora no decorrer da nossa lição,
Nós vamos agora para a nossa introdução. Os alunos que estão aí nos acompanhando, alunos nota 10 da Escola Bíblica, fiquem atentos. Né? Quando você pegar aí algo que eu vou explicando, que eu vou falando, que você vai tendo a compreensão, você pode ir respondendo e participando nos comentários. A aula de hoje, ela é uma aula um pouco mais profunda, mas ela não é impossível de ser compreendida. Você tem o Espírito Santo de Deus, você é sábio e você vai ter essa compreensão nessa manhã do que Deus ele quer tratar comigo e contigo através da sua palavra. A nossa introdução fala assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Esse mistério, que mistério é esse? Que outrora esteve oculto, após algum tempo foi revelado na nova aliança e já havia sido pré-estabelecido por Deus na eternidade. É isso que nós vamos entender agora. Ponto 1 diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aqui nós vemos já, e eu vou estar abrindo esse leque, tirando essas vendas agora do meu e dos seus olhos, para que a gente venha entender o que está tratando essa lição. Que mistério é esse? Esse mistério está envolvendo gentios e judeus. Os judeus é aquele povo que foi um povo escolhido por Deus. É o povo ali que no Antigo Testamento, você acompanhando a palavra de Deus, você vai ver que era um povo que estava cativo em algum momento no Egito e foi liberto através de um líder chamado Moisés, né, direcionado por Deus para que viesse conquistar a terra prometida. E o povo ali é o povo de Deus, o povo judeu, o povo escolhido. Tanto é que no Egito você vê quando o Senhor ele envia aquelas pragas, ele poupa quem? Ele poupa o seu povo, o povo judeu, é um povo separado por Deus, para alcançar bênçãos, promessas e a salvação também. E o povo egípcio, o que acontece com ele? Eles são ali alcançados, né, de uma forma negativa. Como? Pelas pragas. Eles são ali afetados pelas pragas que o Senhor ele dispensa sobre aquele povo, o povo egípcio. Então há essa separação, há essa distinção, não é algo igual. O Senhor ele tem algo especial para o povo judeu. E quem é o povo gentil? São as demais nações da terra. Eu e você somos considerados nesse contexto como o povo gentil. Então diz aqui onde nós lemos, no ponto 1, que os gentios, antigamente, eles ignoravam as promessas. O que é isso, ignoravam as promessas? Eles entendiam que as promessas de Deus não eram para eles, não iriam alcançá-los, que Deus tinha um povo separado, amado e protegido, que seriam beneficiários dessa promessa. E quem era esse povo? O povo judeu. Vocês estão entendendo? Alunos nota 10. Se está havendo alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Mas essa distinção, esse mistério revelado, tem tudo a ver, ele envolve esses dois povos, povo judeu e povo gentil. Os judeus que achavam que eram exclusivos outrora, lá no Antigo Testamento, você vai lendo a história, você vai ver. Eles entendiam assim, essa era a compreensão deles, que eles eram um povo exclusivo, que Deus, o nosso Deus que nós servimos, era o Deus deles, somente deles. E que as demais nações da terra tinham o Deus deles, que não era o Deus da palavra de Deus, o Deus da Bíblia, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que libertou do povo egípcio, da opressão egípcia, aquele que acompanhava eles nos caminhos do deserto, né, protegendo, dando água, dando maná, pão e tudo. Então, esses dois povos
é o centro dessa lição de hoje. Que povo é esse, esses dois povos? O povo judeu e o povo gentio. Eu e você nos encaixamos aonde? Nós somos considerados gentios. Ficou claro? Vamos lá continuar a nossa lição. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério significa segredo ou doutrina. Indica doutrina secreta, que indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. O que significa mistério? É um segredo. Né? Até se eu nem precisasse ler isso aqui que foi lido e eu perguntasse de você aí, qual o seu conceito para a palavra mistério? Você certamente ia colocar algo parecido, né? Ou semelhante, ou até mesmo colocaria segredo. Mistério é algo segredo, é algo secreto, é algo que está ali encoberto, né? Não está totalmente revelado. Isso é mistério. E esse mistério, o Senhor ele encobriu por um determinado tempo com um propósito. Mas no decorrer dos tempos, ele foi usando os seus apóstolos, seus profetas para quê? Para revelar esse grande mistério. O desconhecimento do mistério. O ponto 2 do 1, que diz assim: para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto, como valor circunstancial. Noutros séculos, né, entre aspas, noutros séculos, não foi manifestado como agora. Está falando dessa palavrinha aí, como. Né? Que valor tem essa palavrinha como, que é um advérbio? Não foi revelado como agora. Indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, foi desvendado pelo Espírito. Certo? O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles também fizeram menção delas. Olha só, vamos voltar aqui de novo, para você entender. Esse mistério era segredo na Antiga Aliança. Por quê? Para alguns, né? Mas para os profetas do Senhor e para alguns escolhidos de Deus, apóstolos e profetas, já estava sendo revelado. Para o povão judeu e para o povão gentil, que eles entendiam. Por que era mistério? Porque eles entendiam, como eu já falei a princípio, que o nosso Deus e as bênçãos de Deus alcançariam somente os judeus. Era somente para esse povo. E nós hoje nós sabemos que as bênçãos de Deus, o que está aqui ó, na palavra de Deus, é somente para os gentios, meus irmãos? Eu pergunto a você. Você já pode responder, mas eu vou aqui dar a minha resposta, mas você pode participar. Tem aqui os irmãos que estão acompanhando você nos comentários, o irmão Rafael, ele vai estar vendo quem está participando, quem está respondendo corretamente, tá? Para ser hoje intitulado nosso aluno nota 10. Nós sabemos que não, que as bênçãos de Deus, ela é expandida a toda a humanidade. A toda a humanidade que crê e receber ao Senhor como seu Salvador. Não é assim que nós cremos? Pois bem, então no Antigo Testamento, esse mistério, esse segredo estava oculto para o povo. Eles não entendiam que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, poderiam ser usufruídas por outro povo que não fosse o povo judeu. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Eu creio que sim, porque o Espírito Santo ele é o nosso professor nessa manhã, ele vai nos dando esse entendimento. Então, pastora, que mistério é esse? O mistério que foi revelado, que oculto, que antigamente outrora estava oculto, é o mistério da unidade através de quê? Da igreja. A igreja ela vem trazendo essa junção dos povos e das nações, dizendo que o Senhor ele é um Deus que é o Deus da igreja.
O povo exclusivo de Deus hoje não é somente o povo judeu, como antigamente era ensinado, como antigamente o povo lá no Antigo Testamento ele entendia que o povo judeu era um povo exclusivo de Deus e as demais nações eram tidas como nações inimigas do povo de Deus. Hoje nós entendemos, o mistério ele foi revelado e nós entendemos que através do sacrifício na cruz, que através de Cristo, nós podemos ser um povo só, dar nossas mãos e ser um povo unificado pelo sangue de Jesus. Tanto judeus, gentios, gregos, romanos, você pode aí enumerar todas as nações da terra, seja branco, negro, pardo, rico ou pobre. O sangue de Jesus ele vem unificar, ele vem trazer unidade a toda a humanidade que crê no Senhor, que é separado e tido como igreja. Tido como igreja. Então aqui já logo no comecinho, né, eu não aguentei guardar até o final da lição, até para você entender a lição no decorrer comigo. O mistério revelado, tá aqui é o nosso assunto da lição. O mistério da unidade revelado é a... Podem responder? Aqui mesmo. Igreja. Você pode participar nos comentários e ir respondendo? O mistério que antigamente era oculto e foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas e aos apóstolos é a igreja, que vem trazendo essa unidade ao povo de Deus. Só que diz aqui onde nós lemos que era oculto a algumas pessoas, ao povão, mas era revelado aos profetas e alguns servos escolhidos de Deus. Aí vem aqui uma referência, eu tenho que ler com você, que está em Gênesis 12, o verso 3, olha o que diz aqui. No Antigo Testamento, algumas pessoas já tinham essa verdade revelada, esse mistério revelado. Olha o que o Senhor fala a Abraão em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala aqui todos os judeus somente? Não. O Senhor ele já vem revelando a Abraão aqui o seu plano, o seu projeto, o seu propósito de trazer unidade, de fundamentar o seu povo em um povo só, chamado igreja. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, serão benditas todas as nações que fizerem parte da minha igreja. Assim serão benditas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente, vamos dar continuidade à nossa lição. A nossa síntese do tópico 1 diz assim: o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Estava em oculto desde a eternidade. Já quero fazer uma pergunta aí aos irmãos, né? Sobre o tópico 1 que nós falamos aqui. Quem era o povo que outrora era exclusivo povo de Deus separado? É a primeira pergunta. Tinha um povo só. Que povo era esse? Ok? Vê aí e acompanha, Rafael. Quem era esse povo? E quem é o aluno nota 10 que vai responder? A segunda pergunta é: quem são os dois povos que foi unificado através da igreja de Cristo, através da igreja? Quem é esse povo? Eu falei aqui, dois povos. Vamos ver se você vai saber responder. Vamos para o ponto 2, diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Essa ênfase paulina que nós estamos falando é a respeito da nossa lição, o texto base que nós lemos, que está em Efésios. Vocês lembram? Nós acabamos de ler ali Paulo falando sobre tudo isso que eu estou falando agora em Efésios, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Paulo ele vem falando tudo isso, essa verdade que foi revelada, né? E ele foi o homem usado por Deus para aí, então, trazer à tona essa verdade que foi revelada a ele. Ponto 1 fala assim: revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios,
Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatadas ou correlatas, Paulo deixa bem claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foi divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Olha que forte, né, irmão? O apóstolo Paulo aqui é o apóstolo que foi separado pelo Senhor, pelo próprio Jesus, foi encontrado por ele, foi confrontado por Cristo, foi separado, estava ali no momento buscando ao Senhor, buscando revelação divina, pronto para ouvir o que Deus tinha a falar, sensível ao Espírito Santo. Ele diz aqui, e ele deixa bem claro, que ele era prisioneiro de Cristo, ele não ia pregar porque homem algum tinha determinado, ele não tinha essa doutrina, esse ensinamento dado por homem algum, e que também foi pregar aos gentios. Você lembra que eu falei? Gentio, quem é os gentios? Ele não foi pregar aos gentios, também enviado por homem algum, mas toda essa junção, a doutrina que lhe foi revelada, a convicção que ele tinha, a certeza que ele tinha de que ele tinha que pregar às nações, ao povo gentio, foi-lhes dada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto de mim e de você, será que nós hoje estamos buscando a Deus com essa mesma intensidade? De que o Espírito Santo, de repente, ele precise nos revelar algo, ele precise ter essa conexão conosco. Hoje, nos dias de hoje, será que ele encontra um servo, uma serva buscando intensamente, como ele encontrava o apóstolo Paulo, que ele possa olhar e dizer, aquele ali está pronto para receber essa revelação, aquela ali está pronta para receber esse comando. Será que nós estamos prontos? Ou nós estamos aqui atarantados, atarefados, atribulados com a vida cotidiana, com nossos afazeres, e que o Espírito Santo ele não tem brecha, espaço em nossas vidas para nos falar, para nos tocar, para nos mover? Fica aqui essa reflexão para nós, irmãos, que nós possamos viver, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos nossos afazeres, ter o nosso momento com Deus, ter o nosso devocional com Deus, ter aquele momento onde nós paramos, ajoelhamos, pegamos a palavra de Deus ali sem pressa, por alguns minutos ou hora, buscando ao Senhor, dizendo, Senhor, se tu precisares falar algo, se tu precisar manifestar algo, aqui eu estou, Senhor, a teu dispor, à tua disposição. O Espírito Santo, ele precisa de mim e de você nos dias de hoje ainda, para falar, para revelar, para tratar, e ele precisa que nós venhamos estar disponíveis, sensíveis, com os ouvidos ali atentos, com o coração aberto para receber o que ele tem para nos falar. O apóstolo Paulo estava aqui, muitas das vezes, preso, sofrendo dores de açoite, mas ele estava com o ouvido pronto, com o coração aberto, com o espiritual pronto, para receber o que Deus tinha para falar para ele. Como ele diz em alguma passagem, na verdade, o espírito ele tem que sempre estar pronto. A carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto. Amém? Vamos lá. Vamos dar continuidade. O mistério oculto que foi revelado. Em termos gerais, o mistério revelado, como eu já falei, é a igreja esse mistério revelado. A igreja é o mistério revelado. O mistério revelado é a igreja. A igreja é o mistério revelado, amém, amados? O mistério revelado é a igreja. Vocês podem aí repetir essa frase nos nossos comentários para a gente frisar. Por que a pastora está repetindo tanto assim? Aqui não tem criança. Eu sei, irmão, não tem criança. Pode até ter, né? Mas quando nós frisamos e repetimos uma frase, uma palavra, para que nós venhamos então memorizar. É por isso que eu estou repetindo, para que você venha memorizar, gravar no seu coração. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas
do mistério revelado, recai a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Olha só que nós lemos aqui como é forte e muita informação em poucas linhas, né? Nós podemos ver aqui, que vem trazendo esse mistério revelado. O mistério revelado é a igreja. Nós vimos aqui que ele estava oculto por um determinado tempo, né? Ao povão, quando eu digo povão é a maioria, mas que ele já vinha sendo revelado a alguns profetas. Nós lemos aqui que Abraão ele já tinha uma partícula dessa revelação, quando o Senhor falou, Abraão, a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ele já vinha lhe revelando um pouco desse mistério a alguns servos escolhidos que estavam em prontidão, buscando, com o ouvido aberto, atento e o coração aberto para Deus. Deus já vinha falando. Porém, essa verdade, esse plano de Deus, a igreja, ele já estava no coração de Deus desde quando, irmãos? Desde quando? Desde a eternidade. Guarde isso no seu coração. Isso foi uma verdade para a minha vida. Isso veio agregar mais conhecimento aos meus estudos. Quando você vê alguém dizendo que a igreja, ela nasceu no coração de Deus a partir de quando? A partir de quando Jesus morreu na cruz, a igreja nasceu no coração de Deus, negativo. A partir de quando? A igreja nasceu no coração de Deus, eu sei, pastora. Foi quando Eva comeu a maçã e deu para Adão. Tu concorda, Rafael? Negativo. Não foi ali. O pastor ele já sabe, né, pastor? Quando foi? Porque nós estudamos junto essa lição. A igreja, esse mistério revelado, nasceu no coração de Deus desde sempre, irmão. Desde a eternidade. Já estava no coração de Deus esse projeto. Meu Deus, que verdade é essa, então? Então, o que aconteceu? Quando Adão e Eva comeram a maçã, eles pecaram no jardim. Deus, o que aconteceu com o coração de Deus? Deus ficou surpreso, Deus ficou impactado, Deus ficou, nossa, como que vocês fazem uma coisa dessa? Eu não esperava isso de vocês. Ele foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva? Não, Deus não foi surpreendido, Deus ele já sabe de tudo, já sabia de tudo, irmãos. Nós temos que conhecer e tentar conhecer um pouco do Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele não está na linha do tempo que nós vivemos. Deus não está preso em eras, Deus não está preso em que mais? Como é que a gente fala? Em séculos. Deus não está preso em que mais? Nada disso, no tempo, em ano, em meses, em dias. Deus não está preso nisso. Deus ele vive numa linha acima de nós, na linha da eternidade. Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Glória a Deus, você está entendendo? Então a igreja é um projeto que está no coração de Deus desde sempre. Por quê que eu posso afirmar? Porque Deus ele já sabia o que aconteceria, sabe o que acontece hoje e sabe o que eu farei amanhã. Nada que eu e você façamos vai surpreender Deus. Nós não vamos pegar Deus de surpresa em nada. Você pode entristecer o coração de Deus? Sim, pode, claro. Deus se entristece quando nós pecamos. Mas quando eu e você pecamos, você não vai pegar Deus de surpresa. Deus foi surpreendido com o meu pecado. Agora eu impactei Deus. Poxa, eu decepcionei Deus porque ele não esperava. Não vai acontecer. Porque Deus ele já sabe o que está no meu coração. Antes de eu e você pecar, o pecado ele nasce na mente e vai para o coração para que ele venha então se materializar, ou venha concretizar. E antes de subir a minha mente, Deus ele já sabia que eu pecaria, que você pecaria, irmão. Que Deus tremendo é esse? Aí você diz, pastor, e como é que ele me ama mesmo assim? Esse é o amor de Deus, que nos alcança, mesmo nós sendo pecadores, irmão. Mesmo às vezes nós abrindo a boca e prometendo as coisas para Deus, Senhor, eu farei isso, aquilo outro, se tu fizer. Deus ele já sabe se lá na frente eu e você vamos honrar ou não. E mesmo assim ele nos ama. E mesmo assim ele não nos mata, ele poderia nos matar. Eu vou matar porque está mentindo, vai mentir, eu estou vendo que está mentindo, que lá na frente não vai honrar, eu vou matar. Deus ele não é assim como eu e você, seres humanos, né, que queremos fazer justiça com as próprias mãos. Deus ele nos ama de uma forma tremenda, de uma forma inexplicável e incomparável.
A igreja é o mistério que foi revelado a nós, mas estava oculto aonde? No coração de Deus desde a eternidade. Deus já sabia que criaria o homem e a mulher. Deus sabia que Adão e Eva pecariam, comeriam, seriam tentados pelo diabo, ele já sabia. Deus, ele então sabendo de tudo isso, ele já tinha no seu coração o quê? Um projeto. O plano de salvação já estava no coração de Deus. Não pense você que Deus teve esse plano de salvação, pensou em enviar Jesus, porque então Adão e Eva pecaram, agora ele teve esse plano. Não. O plano de enviar Jesus já estava no coração de Deus desde a eternidade. Por quê? Porque ele já sabia que esse plano aí de colocar Adão e Eva na terra, para que o homem e a mulher vivessem eternamente, falharia, não daria certo, porque o homem pecaria. Ah, pastor, então Deus ele estava já planejando tudo isso. Não, irmão, Deus não planejou o mal. Ele colocou o homem para ser feliz na terra. Porém, ele já sabia, porque ele tem esse poder de ver o hoje, o amanhã e o mais tarde. Deus está vendo tudo, porque ele está na linha da eternidade. Você vê então como o coração de Deus ele chora, né? Sabendo que o homem faz hoje, faz amanhã e fará depois. E ele já sabendo tudo que vai acontecer, ele tem também o poder de planejar tudo antecipadamente, deixar tudo pronto, para só no momento exato ele executar. Você entende? O plano de salvação já estava pronto no coração de Deus. Mas qual seria o momento de executar? Seria o momento de executar o plano quando a humanidade percebesse que não conseguiria viver debaixo somente da lei, não conseguiria se justificar através da lei, e que precisaria de um sacrifício. Aí então Deus percebeu, agora é o momento de executar o plano que já está no meu coração desde sempre. Agora eu vou executar, porque o homem entendeu que precisa de um Salvador. Amém? Toda honra e glória seja dada ao Senhor para sempre. Vamos lá. Ponto 3 diz assim. Antes do ponto 3, Rafael, tem alguém participando? Qual foi a resposta da irmã Deusa? Irmã Deusa respondeu, parabéns, aluno nota 10. Os dois povos que foram unificados através da igreja, com a igreja, foram os judeus e os gentios. Os gentios são quem? Todas as nações da terra que não são os judeus. Amém? E quem foi o segundo, Rafael? Ah, quem era o povo que eu falei, né? Que era o povo separado, exclusivo de Deus, que nós acompanhamos lendo o Antigo Testamento, né, que as outras nações eram todos inimigos do povo de Deus. Quem era esse povo? E o aluno nota 10 que respondeu foi o irmão Jósimo, ele respondeu que esse povo exclusivo de Deus eram os judeus. Alguém com dúvida nos comentários? Todo mundo dando glória a Deus e aleluia? Então todo mundo está sabido, né, irmão? Todo mundo está entendido, glória a Deus. Toda honra seja dada ao Senhor. Fique com essa frase no seu coração. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Essa frase ela só vem fechando tudo isso que eu expliquei até agora. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Então você traz para a sua vida. Quando você achou que você surpreendeu Deus com alguma coisa, Deus não foi surpreendido. Seja com atitude boa ou ruim. Você diz assim, agora eu vou surpreender Deus. Tirando um mês de jejum, você não surpreende Deus. Você alegrou o coração de Deus. Mas ele já sabia que você faria, porque ele conhece tudo, irmãos. Deus está na linha da eternidade, amém? Deus tremendo. O ponto, como é que está o meu horário? Está tranquilo, pastor? Meu horário? Glória a Deus. Ponto 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e preciosidade do mistério que estava oculto, que estivera oculto.
proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui e explicar tudo que eu li, né? Fiz uma leitura, engatei um pouquinho, peço perdão aos irmãos. Mas vamos lá, o que eu li aqui. O apóstolo Paulo ele estava extremamente feliz, porque foi a ele revelado esse mistério. Que mistério? O mistério da igreja. O mistério de que o amor de Deus não era só para os judeus, que as promessas de Deus não eram só para os judeus, mas para todas as nações da terra. Paulo, quando teve isso revelado, ele ficou extremamente feliz. E ele chamou de um mistério revelado e um amor imensurável, uma glória imensurável. Ele disse assim, agora que eu já entendi tudo isso, foi me revelado, eu preciso ir anunciar. Eu preciso ir chegar a essas nações. Ele começou a ir aos gentios, a todos aquele povo que não era povo judeu, que estavam outrora esquecidos, né, desprezados, ali até mesmo pelo povo judeu que tinha um preconceito com os gentios. E Paulo chegava com esses povos e dizia, olha, eu quero te revelar um mistério hoje. Aí o povo dizia, que mistério é esse? Eu quero te revelar que Deus, o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você. Aí ele dizia assim, mas Jesus, Deus não é para o povo judeu somente. Ele disse, não é só para os judeus, é essa verdade que eu quero te revelar hoje, meu amigo. Que o amor de Cristo, ele não é só para os judeus, ele é para você também. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador, você não aceitando a Cristo, você tem direito a todas as promessas de Deus que estão nas Escrituras, que estão ali explanadas, que antigamente só era para os judeus, hoje é para você também, você recebe. E os gentios, irmãos, começaram a receber Jesus como seu Salvador. E Paulo, ele começou a pregar essa verdade. E aonde ele chegava, ele pregava Jesus. As pessoas ali sedentas de Cristo recebiam Jesus e todos eram cheios do Espírito Santo. Diz a palavra, onde Paulo pregava. Ele pregava Jesus, as pessoas recebiam Cristo. Quando ele tinha oportunidade, ele já batizava em águas imediatamente. Orava, estendia as mãos e diziam, recebam o Espírito Santo. E o povo era batizado com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Nos dias de hoje não é diferente. O Senhor ele quer nos usar para falar do amor de Cristo a toda criatura, manifestar o amor de Cristo, irmão, através das nossas vidas, nossa pregação, estender a nossa mão com autoridade, ministrar paz, alegria, o poder do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, porque nós somos igreja. Eu e você somos o apóstolo Paulo hoje. Ele não está mais aqui, ele já morreu, mas nós estamos aqui, somos a igreja de Cristo. Nós temos então que passar essa verdade, que compartilhar essa verdade revelada, não nos calar, não se calhar, abra a sua boca e deixa Deus te usar nessa terra, amém? Eu queria ler uma parte aqui muito interessante, né? Já estamos quase chegando no final, deixa eu só me encontrar aqui. Encontrei. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, como eu já expliquei. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle, já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras. Tempos e circunstâncias também são controlados por Deus. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia com confiança. O que eu queria enfatizar hoje para nós é que mesmo no Novo Testamento ali, no mesmo contexto onde Paulo vivia, alguns apóstolos, alguns servos de Deus tiveram um pouco de resistência, irmãos, quando foi lhe revelado essa unidade, que é a igreja, que queria dizer que o amor de Deus ele se expandia aos gentios, a toda criatura. E uma passagem que eu queria enfatizar para você hoje é aquela passagem de Pedro, né? Deixa eu abrir aqui só para ver onde está. Está em Atos, no capítulo 11, você pode ler com calma na sua casa.
em Atos, no capítulo 11, a partir do verso 5, que vem falando onde Pedro estava orando, né? Num sobrado ali, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, e ele teve uma revelação. Ele viu quando descia um grande lençol cheio de animais, né? Cobra, porco, pombo, todo tipo de bicho, e ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E ele olhava e ele dizia: Senhor, mas eu não posso matar e comer esses animais porque eles são imundos. Era uma tradição, fazia parte isso da tradição judia, que alguns animais eram imundos, eles não podiam comer. Aí o Senhor falou assim para ele numa voz: tu não pode chamar de imundo aquilo que eu santifiquei. E depois disso, irmãos, essa revelação dada a Pedro não tinha nada a ver com animais. Deus usou a mente aquela figura para Pedro viesse entender o que viria depois. Logo em seguida, Pedro ele foi chamado e convidado por alguns rapazes para ir à casa de um homem chamado Cornélio, pregar a palavra de Deus. Cornélio não era judeu, era um homem gentil, era um homem de bom coração, que queria Deus, mas ele não era judeu. Mas Pedro ainda tinha essa resistência de que ele poderia pregar somente para os judeus e que os gentios não eram alcançados pelo amor de Deus. Então Deus, sabendo de tudo isso, ele trouxe essa revelação do lençol dos animais imundos para que Pedro, viesse entender que não havia mais acepção. É como se Deus viesse dizendo assim: Pedro, esses animais aqui é como se fossem os gentios, Pedro. Tu não pode chamar de imundo que eu santifiquei. Vai até a casa de Cornélio, ele não é judeu, ele é um homem gentil. Você vai pregar a minha palavra lá e vai falar o que eu te disser, o que eu te mandar. E Pedro, então, irmãos, nesse momento ele é desconstruído, tudo que ele tinha entendido, tudo que ele achava que era certo, o Senhor ele vem desconstruir, vem dizer: Pedro, não é como tu acha, Pedro, é como eu estou dizendo. Vai até a casa de Cornélio e prega a minha palavra. E Pedro ele vai ali, já tratado, né? Já foi moldado pelo Espírito Santo, chega na casa de Cornélio, prega a palavra de Deus. Ali a família de Cornélio, que era numerosa, todos receberam Pedro, receberam a palavra de Deus com toda reverência e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então havia resistência ainda em alguns. O Senhor ele vem quebrando essa resistência e vem trazendo as suas verdades. Por isso que eu digo que eu e você temos que estar de coração aberto para receber tudo que Deus ele tem para nós. Se Deus ele quiser vir hoje trazer algo para mim e a tua vida, que venha desconstruir algo que já foi anteriormente plantado, irmão, não estou falando nada de doutrina falsa, nada disso, de heresia. Estou falando algo de Deus, que ele venha querer desconstruir nossa vida, alguma verdade. Trazendo aqui então um entendimento para nós, que nós possamos estar de coração aberto, de mente aberta, para receber o que o Espírito Santo, ouça bem, o que o Espírito Santo, o próprio Deus, tem a nos dizer, a nos falar. Amém? Não seja levado por falso profeta, por pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e por heresia. Não faça isso. Estou falando de algo baseado nessa lição. Pedro ele foi encontrado pelo próprio Deus numa laje. Ele não estava com ninguém, ele estava sozinho. Ele teve essa revelação dada por Deus. Amém? A nossa conclusão, irmão, diz assim. Como que está aí, Rafael, a nossa participação nos comentários? Mais alguém? Só Deus. A nossa irmã Deus aí está assídua, né? Eu peço que os demais irmãos, vamos lá. Vamos participar. Ainda não terminou a nossa EBD. Continuamos aqui. Quero que vocês venham responder para mim aí. Eu pensava que eu não ia mais perguntar, né? Que estava no final, eu vou perguntar. O que foi que Pedro... Acabei de explicar sobre isso. Qual foi a experiência de Pedro na laje, no sobrado? Eu acabei de dizer. Fale com as suas palavras o que você entendeu. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizados por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Deus incumbiu a mim e a você de expandir esse mistério que foi revelado, irmãos.
que nós possamos expandir a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar para as pessoas que elas são amadas por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama toda a humanidade de forma igual, do rico ao pobre, do judeu ao gentil, do preto ao branco, do baixo ao alto, do feio ao bonito. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Deus, ele nos ama igualmente, de forma igualitária. Nós somos um povo só, o povo de Deus. Que maravilha servir a um Deus maravilhoso, que é esse que nós servimos, irmão. Que essa palavra venha estar no seu coração. O mistério da unidade revelada é a igreja do Senhor. É eu e você. É maravilhoso saber que eu e você já estávamos no coração de Deus desde quando, irmão? Desde a eternidade, o Senhor, ele nos amou e nos alcançou.